Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para falar um pouco mais do nosso Deus, nessa programação Socorro de Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador desse trabalho. Nós vamos estar lendo as Sagradas Escrituras, mas antes eu quero estar orando com você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que nós temos, ó Pai, oportunidade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, em contato, em comunhão com o Senhor, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça, faça de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos potentes. Fala conosco, ó Pai, ministra sobre nós com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. O Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus quem cuida, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Pai, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu poderoso nome, nome que é sobre todo nome. Assim, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida de nós, manifesta sobre nós da tua unção, Pai, do teu sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar aí colocando a nossa vida no altar através de nós estarmos aí falando um pouco mais do nosso Deus através da palavra. Eu quero convidar os meus amados irmãos a abrir aí as Sagradas Escrituras em Apocalipse capítulo 7. Amém? Capítulo 7 de Apocalipse nós vamos estar falando um pouco mais do nosso Deus, que vai dizer assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? E ouvi o número dos selados, que eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Azer 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Isacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis que aqui, aleluia, uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com as palmas lerei novamente, trajando com vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Glórias a Deus. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anjos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes:
Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem, aleluia, nem sol, nem calma alguma cairá, aleluia, sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 8 de Apocalipse, nós também vamos fazer menção. Nessa oportunidade eu quero convidar você. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Glórias a Deus. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada. Na sua terça parte queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar, aleluia, e morreu a terça parte das criaturas que tinham no mar, ou melhor dizendo, que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E ao terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e houve um anjo, aleluia, e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar também ao livro de Neemias, capítulo 9 e também o 10. Neemias 9 e 10. Amém? Nós vamos estar então fazendo menção de Neemias, capítulo 9 e capítulo 10. Vamos falar um pouco mais do nosso Deus através desse livro de Neemias. Glórias a Deus. Neemias 9 e também o capítulo 10 de Neemias. Vamos estar buscando ao Senhor através
desse livro da Bíblia. Amém? Glórias a Deus. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas suas iniquidades, e a iniquidade de seus pais. E levantando-se no seu dia, aleluia, no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, de uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Esabinéias, Serebias, Odias, Sebinaias e Pataías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus, aleluia, te adora. Glórias a Deus. Tu és, ó Senhor, o Deus que elegistes a Abraão e o tirastes de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão, e achastes seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jabuseus, dos girgazeus, e confirmasses as tuas palavras, porquanto és justo, e viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos e a todo o povo da terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas suas, aleluia, nas suas águas violentas. E guiastes de dia, aleluia, por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho para onde havias de ir. Sobre o monte Sinai descestes, e do céu falastes com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhes mandastes pelo ministério de Moisés, teu servo. E o pão dos céus lhes deste a sua fome, e sobre, aleluia, ou melhor dizendo, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes dissestes que entrassem para possuir a terra pela qual alcançaste a tua mão, que lhes haveis de dar. Porém, eles e nossos pais não houveram soberbamente
e endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz na sua rebelião. Levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os desamparastes, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram-lhe: é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela tua multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar isso pelo caminho, por onde quer que havias de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná para não retirastes da sua boca, e água lhes destes na sua sede. De tal modo que sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se inclinaram. Também lhes destes, reinos para os povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra, de Og, rei de Bazã, e multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxe-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para a possuir. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos, da terra, para fazerem eles conforme a tua vontade. E tomaram cidades fortificadas, e a terra fértil, possuíram casas cheias de, toda a fartura, cisternas, cavalos, vinhas, olivais e arvoredos frutíferos em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, lançaram a sua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, e protestavam contra eles, para que eles voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores, para libertar das mãos dos seus adversários. Porém, em todo o repouso tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixastes na mão dos seus inimigos. Glórias a Deus, para que os dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando, glórias a Deus, clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo as tuas misericórdias os livraste. Então testificaste contra eles, para que voltassem para a lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os juízos, pelo
glórias a Deus, pelos quais o homem que se, glórias a Deus, pelo qual, ó Deus de Israel, maravilhoso é o Senhor. Porém, versículo 30, vamos ao versículo 30. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, por isso, aleluia, glórias a Deus, os entregastes nas mãos dos seus, aleluia, glórias a Deus, oh Deus de Israel, oh maravilhoso Deus de Israel, entregaste nas mãos dos povos da terra, amém? Versículo 31, mas pela tua grande misericórdia não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso, terrível Deus, que guardastes, aleluia, que guardas a aliança e a tua beneficência, não tenhas em pouca conta a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde o dia dos reis da Síria até os dias de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os que, aleluia, e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque ele nem no seu coração, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, porque eles, nem o seu reino, nem a muita abundância de bens que lhes destes, nem na sua terra espaçosa e fértil, porque puseste diante deles, glórias a Deus, oh aleluia, oh maravilhoso, te serviram, nem se, aleluia, converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu, aleluia, o seu bem. Aleluia, eis que somos servos nela. E ela multiplica com os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados e conforme a sua vontade dominam, glórias a Deus, sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estendemos uma grande angústia e todavia fizemos uma grande aliança e escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso. Eu quero também convidá-las para nós estarmos indo ao livro de Salmos. Amém? Glórias a Deus. É só ler a Bíblia, dá um sono, meu irmão, minha irmã. Só Deus. Ore aí, clame aí para Deus estar nos abençoando aqui. E Ele é fiel em todo o seu propósito. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Livros. Nós vamos estar indo ao livro de Salmos. Livro de Salmos. Vamos ver o capítulo do livro de Salmos. Nós vamos estar no 107 e 108 de Salmo. Aleluia. Glórias a Deus. Cento e 7 e 108, amém? Vai dizer assim o livro de Salmos. Deixa eu colocar aqui para descer logo.
para ficar melhor. Louvai ao Senhor aquele que é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que reuniu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não se acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a sua alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto, lhes abateu o coração, com trabalhos tropeçaram, e não houve quem os ajustasse. Ou melhor dizendo, não houve quem os ajudasse. Versículo 13. E clamaram ao Senhor, na sua angústia os livrou das suas dificuldades, tirou das trevas e a sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborrece toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo, os quais descem ao amor, aleluia, melhor dizendo, os quais descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus e descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam em cambaleia como ébrios e perdem todo o tino. Então clama ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma as suas ondas. Então se alegram, porque se inquietam, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exultem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos, e converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que habitam nela. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que os edifiquem a cidade para habitação, e sameiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplica muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminui e se abatem pela sua opressão e a aflição e a tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e o faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra o necessitado da opressão
em um lugar alto e multiplica as suas famílias como rebanho. Aleluia. Os restos o verão e se alegrarão de toda iniquidade. Tampará a tua boca. Aleluia. Quem é sábio, observe estas coisas, e eles, aleluia, compreenderão benignamente do Senhor. Amém? E eles compreenderão as benignidades do Senhor. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido maravilhoso. Quero também ir ao 108 com os meus amados irmãos. Aleluia, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações, porque a tua benignidade se estende até os céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua benignidade sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salve-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou com a sua santidade. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés e Efraim, a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me livrará a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitastes, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois, aleluia, Ele calcará aos pés os seus inimigos. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde abençoada na Tua presença de leitura da palavra. Esteja cingindo, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, operando, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural. Que a cada dia, Pai, possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, diante do Senhor em oração, aleluia, em ler, Senhor Deus, a Tua palavra, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, Deus abençoe a todos, fica na paz.